Calorimetria, ok? Calorimetria, né? Já lembra de alguma coisa relacionada ao calor, né? Tranquilo? Mas antes a gente tem que relembrar alguns conceitos, tá bom? O conceito de temperatura e conceito de calor, né? Lembra que como funciona as moléculas, né? No estado macro, né? Elas ficam lá. Quando está no gelo, elas ficam mais grudadinhas, um movimento bem lentinho, né? Parece estar dançando uma sofrência, né? Aí quando está no estado líquido, elas já tá mais agitadinha, né? Tá ali para o lado, para o outro, né? Agora quando tá no estado gasoso é porrada para todo lado, tranquilo? Então, a temperatura é o quê? Ela que mede a energia cinética da molécula, né? O grau de agitação das moléculas, ok? É só uma medida. Já o calor, ok? É quando a gente tem a... Por exemplo, temos essa garrafa d'água aqui, ok? Ela está gelada. Quando eu coloco alguma coisa perto dela, eu ou outra coisa, o que acontece? Começa a temperatura, o corpo que está a maior temperatura começa a fornecer calor, tá bom? Fornece calor para diminuir a temperatura. Para quê? Para elas entrarem em equilíbrio térmico, tranquilo? Então as duas se equilibrar, tá? É a mesma coisa que você pega um pão quentinho. Acabou de fazer aquele pão caseiro em casa, tá bom? Fez aquele pão caseiro, você pega aquela margarina Doriana na geladeira, passa, quando passa nele, o que acontece? A margarina tá dura, como é que quando passa ela começa a derreter, né? Então, o que acontece? O pão está passando calor para a margarina, até as duas entrarem em um equilíbrio ali. E aí você mete bala, né? Come para dentro, né? Outra coisa que é bom saber, que sempre é bom saber, né, nesses estudos aqui, é os processos, né? Os três estados físicos da matéria, né? Que é o sólido, líquido, gasoso. Tranquilo? Não tem problema, não. E aí tem que ter os nomes das transformações na ponta da língua, porque às vezes o exercício coloca lá, durante a fusão, aí você já tem que saber, a fusão é do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é do estado líquido para o estado gasoso, né? Aí nenhuma mágica, tá bom? Do sólido direto para o gasoso vem sublimação. Do estado gasoso para o estado líquido vem a condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, sólido, ok? Sempre é bom ter esses nomes. Vamos falar de caloria, né? Caloria, quando a gente fala de calorias, a gente já lembra que é uma fonte de energia, né? Afinal, todo alimento que a gente come é uma energia que a gente está adquirindo, né? Para poder fazer as atividades diárias, no nosso dia a dia, ok? Claro que tem outras coisas, tem a gordura, mas aí não é o caso, né? O que vamos falar agora é sobre as calorias, ok? Ela ela só é uma unidade de medida para energia, tá bom? Assim como vocês já devem ter visto que o Joule, que é o J maiúsculo, é também unidade de medida para energia, tá bom? Então a gente tem até uma relação ali, ó, uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, ok? Às vezes é preciso usar, às vezes não. Vamos torcer que não, tá bom? Então como que eles fizeram isso daí? Isso daí é o quê? Na forma de calor, né? Porque calor é o quê? Energia que passa de um corpo para o outro, né? Uma caloria é a quantidade de calor necessária para levar 1 grau de 1 grama de água. Tá bom? Tranquilo, né? Por enquanto, nada assustador, né? Agora que começa a ficar um pouquinho assustador, tá bom? Temos a quantidade de calor sensível, né? O que é esse calor sensível? É o calor que o corpo recebe ou cede, tá bom? Só que o que acontece? Isso ocorre quando ele não muda o estado físico, ok? Você vai lá fazer o seu café, ok? Você coloca a água para esquentar, mas você não quer que ela mude o estado físico. Por quê? Porque você não faz o café com vapor, né? Você faz o café com a água somente, só que com a água quente, tranquilo? Então é mais ou menos esse calor que a gente está dando, é um calor sensível, né? Como que a gente calcula? O calor sensível é dado pelo Q, tá bom? Igual a M a massa, aqui a gente vai usar gramas, tá bom? Porque estamos usando calorias também. O C é calor específico, tá? Já vou falar mais sobre ele. Cada corpo tem um calor específico.
ΔT, variação de temperatura, ou seja, a temperatura que encerrou o processo com a temperatura inicial do processo. Bom, parece ser complicado, mas não, né? Aí você me pergunta, mas e o que é calor específico, tá bom? Bom, calor específico é nada mais nada do que a quantidade necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura, tá bom? Ali, ó, exemplo, a água, o calor específico dela é 1 caloria por grama por grau Celsius. Lembra que a gente falou lá que 1 caloria era o valor necessário para aquecer 1 grau de 1 grama de água? Então, exatamente isso. Ó, repara no calor específico da areia. É bem menos, né? Vamos imaginar quando vai no rio, tá bom? A gente vai no rio, aí tem aquele banco de areia, assim, às vezes. Você vai lá, você bota o pé na areia, com aquele sol, a areia tá quente, né? Tá muito quente. Tanto você tem que usar chinelo, né? Alguma coisa para proteger o pé. Por quê? Porque o calor específico da areia é bem menor do que o da água. Aí quando você vai na água, a água é gelada, né? Então o que acontece? A quantidade, né, de calor, quantidade de calor que você necessita, de calor excessivo que você necessita para aquecer a areia, 10 gramas de areia, por exemplo, é bem menor que a quantidade necessária para aquecer a água, ok? 10 gramas de água. Agora imagina aquela quantidade de água com aquela quantidade enorme de areia, né? Então, por isso, ok? Esses valores geralmente são tabelados, ok? Tranquilo? Então você não tem problema, porque geralmente o exercício dá esse valor. Se for com a água, só agradece. Por quê? Porque a água é 1, então é o valor mais fácil para você fazer as contas, né? E aqui tem um resuminho de calor específico, tá? É quantidade de energia por massa necessária para avaliar a temperatura, do jeito que eu falei, ok? Os metais parecem frios ao toque porque apresentam baixo calor específico, tá bom? Se o seu portão da sua casa for de metal, né? Agora, eu não sei, aqui não tá sol, então aqui, por exemplo, se eu for lá tocar no meu portão, não vai estar quente, né? Mas um dia de sol eu toco nele, ele tá, parece que vai queimar a sua mão, né? Ok? E como que eles fizeram? Né? O calor específico, a gente ainda tem um outro jeito de calcular, tá bom? A gente usa no calor sensível, mas se o exercício não te der e ele quiser que você calcula, você usa capacidade térmica, né? Capacidade térmica dividido pela massa, tá bom? Mas calma que dificilmente vou usar. Agora a capacidade térmica, né, que eu falei, a gente já vai entrando em desespero, cada vez vai surgindo o nome, né? E a capacidade térmica o que é? Ela mede a quantidade de calor do material, tá bom? É necessário para mudar. Então, por isso que a gente tem a mede a quantidade para um corpo variar a sua temperatura, tá bom? Então, cada corpo tem a sua capacidade térmica, tá? Uns são grandes, outros são menores, tá bom? Então, elas são re- é, relacionadas proporcionalmente a calor específico, né? Por quê? Se o seu calor específico é alto, a sua capacidade térmica é alta. Se ela é baixa, tá bom? É, Bora lá. Exemplo: determine a quantidade de calor sensível necessária para aquecer 40 graus para 50 graus. Uma amostra de 40 gramas. Uma substância com calor específico 0,5. Você fala, ai meu Deus do céu, agora, professor, socorro. Não, mas ó, fácil, né? Só usar aquele Q igual a M vezes C vezes delta T, ok? Você vê que é fácil. O Q é o que eu quero, né? Quantidade de calor sensível. Então o M tá ali, ó, 40 gramas. O C, 0,5, o delta T é do maior para o menor. Ele foi de 40 para 50 graus, ok? Ali já, a gente já vai saber que é 10, tá bom? 40 vezes 0,5 é 20. 20 vezes 10 vai ser igual a 200 calorias. Simples, fácil, rápido, ok? Não é difícil não, é tranquilo. Agora temos o calor latente, tá bom? Ó, temos o calor sensível, lembra que era quando não ocorre mudança do estado, né? Quando ele não passa, por exemplo, do sólido para o líquido. Agora temos o calor latente, que é exatamente o quando muda, tá bom? Ele muda de estados, tá bom? É a quantidade, é a mesma coisa, o que é a mesma coisa, quantidade de calor que ele recebe ou que ele doa, né?
A massa é a mesma, gramas, e L agora. O L é o calor latente, tá bom? Da mudança de estado. Tem que ter um calor, para quê? Para que ocorra essa mudança de estado. Com isso, lá na apostila mesmo temos o gráfico, tá bom? O que que significa esse gráfico? Ele sempre começa, toda vez que estiver inclinado, ele está no estado. Toda vez que ele estiver na linha reta, ele está no ponto de mudança, tá bom? Ó, começou ali. Ele começou na primeira inclinação, ele está no estado sólido. Quando ele começa a primeira reta, ele está no ponto de fusão. Então ali ele tem líquido e tem gelo junto, tá bom? Quando você pega um gelo ali, deixa ali no 0 graus, o que que vai ficar? Ele vai ficar um tempo lá parado, porque o gelo se transforma na água, até se transformar, né? Depois que se transforma, volta a subir a temperatura, ok? E aí depois a gente tem outra linha reta, que é o quê? Quando ele está se transformando em vapor. Por exemplo, quando você usa uma panela de pressão, a partir do momento que a panela pegou pressão, pode diminuir o gás, tá bom? Pode diminuir a boca do fogo, por quê? Ali você só está gastando gás, né? A temperatura não vai mudar, a temperatura vai ficar constante ali, tá bom? Quando você está fervendo a água, e aí você diminui, ela vai continuar ali perto do ponto de ebulição, porque ela já está fervendo, ela está se tornando em vapor. Então ele fica um certo ponto com aquela temperatura, ok? Tranquilo? Então não é difícil observar os gráficos não, ó. Vamos lá. Do ponto A, ponto B, a gente tem o estado sólido. Do ponto C ao D, o estado líquido. Do E ao F, vapor, tá bom? Toda vez que começar, vai começar do sólido, vai para o líquido, vai para o vapor. No meio, quando está reto, toda vez que está reto, é a mudança. Exemplo: e um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido, sem que haja mudanças na temperatura de água, ok? Então você está lá armazenando, ok? Só que aí o que está acontecendo? De repente começou a ser evaporado ali, né? Você botou ali e está evaporando, sozinho. E aí ele quer saber qual a quantidade de calor que foi transferida do conteúdo para esse recipiente, né? Ali ele deu o calor específico, tá? 540. Conta simples e fácil, né? É só multiplicar a massa pelo 540, ok? Massa vezes 540 dá 270 mil calorias. Tranquilo? Você vê que é bastante caloria, né? Outro. Pode. No exercício um, olha exemplo. Ah, mas o exercício um é pro primeiro, né? Que é o calor sensível. Ah, não, peraí. Isso. É pro calor sensível. Agora o dois ele já está perguntando qual que é o calor latente, né? Então você tem que achar aí, na verdade, o valor do L na 2, ok? A3, aí A3 também volta pro calor sensível. É na um, deixa eu ver na um. Ah, não, tá certo, você falou certo. Porque tá virando gelo, Mas aí é o que aconteceu. Por que que ele deu mais dados? Para exatamente fazer isso que aconteceu comigo agora. Você bate o olho no exercício e fala, ó, tem muito mais dados, vou fazer o outro calor, né? Só que aí tem lá tem um negócio bem legal que tá falando assim, ó. Após atingir o equilíbrio, né, do calor específico, o calor latente de fusão, e tal, calcule a quantidade de calor recebida para virar gelo, né? Então, quando ele vai virar gelo, aí sim, quando ele vai virar gelo, quer dizer que ele precisa, você usa o calor latente, porque ele está tendo uma mudança do estado físico, né? É isso mesmo, perfeita colocação, né? Aqui outro exemplo, só que esse exemplo aqui, ok?
Ele quer o calor. Ó, vamos ler. Uma fonte térmica de potência constante é igual a 20 calorias por segundo. Bom, fornece calor a um corpo sólido com massa de 100 gramas. A variação de temperatura que do corpo em função do tempo é dada pelo gráfico a seguir. O calor específico da substância do corpo no estado líquido vale, então, quero o calor específico. Aí eu dei o gráfico, tá bom? Que você vai fazer? Vai fazer um recorte, né, para você conseguir fazer os cálculos, tá bom? Precisamos achar o delta Q. Vamos pegar, ok? O C vale quanto? 20 menos a variação de temperatura, ok? Bom, pegamos a variação de 60 a 50 segundos, ok? E aí temos o delta Q de 200 calorias, ok? Se você quisesse, você podia pegar também a primeira linha, tá bom? De 10 a 0. Ia dar o mesmo valor, tá bom? Já tá aqui. Agora é só colocar ali na outra fórmula e achar o C, né? O que você faz primeiro? Primeiro você faz a subtração, 80 menos 60, tá bom? Por que é 80 menos 60? É porque ele falou no estado líquido, ok? Lembra, ó, a primeira subida é o sólido e a segunda subida é o líquido. Por isso que a gente usa 80 e 60. É, Você faz 80 menos 60, né? O 100 você vai passar para o outro lado dividindo, ok? E o 20 que sobrou também vai para o outro lado dividindo, tá bom? Então vai dar 0,1 calorias por gramas por grau Celsius. Tranquilo? Não é difícil, tá bom? Os exercícios são nesses níveis, ok? Não tem dificuldade. Deixa eu encerrar aqui.